bem-vindo à Noite Informativa. Nesta primeira parte temos 3 assuntos por analisar e para isso contamos com a presença do Dr. Adelino Buque, que é o nosso convidado residente, mas também temos o Dr. Baltazar Fael. Ora bem, vamos começar então pela visita do Presidente da República aos Ministérios. Nas últimas semanas, o chefe de Estado tem monitorado presencialmente o trabalho feito em algumas instituições públicas e também aos Ministérios. Começo por si, Dr. Adelino Buque. Que impactos se podem esperar destas visitas? Bom, muito obrigado, boa noite. Eu penso que o próprio chefe de Estado encarregou-se de esclarecer que as visitas que ele efetua não são para terem um impacto do ponto de vista das constatações, remodelações, etc. São visitas que têm por objetivo conhecer o que está a acontecer nas instituições. Dito isto, eu penso que tudo aquilo que era a perspectiva popular do ponto de vista de visita e constatações de situações anormais que poderiam dar em saída de governantes, etc., cai por terra, não é? Porque o próprio chefe do Estado diz que esse não é o objetivo dele. Bom, mas não há dúvidas também que as visitas do chefe do Estado expõem de forma bastante flagrante aquilo que são as atividades das instituições. Por exemplo, estivemos esta semana com a visita ao Ministério de Género. Género, exato. E hoje foi ao Ministério da Terra. Portanto, o chefe do Estado encontrou duas situações diametralmente opostas. Portanto, o Ministério de Género que não sabe até quantos orfanatos tem o país todo, não sabe qual é o número de beneficiários desses orfanatos, não é capaz de dizer quanto gasta por orfanato. Portanto, tu tens uma instituição que não está sendo governada, quer dizer, esta é a constatação, quer dizer, ao ponto do próprio chefe de Estado dizer que as pessoas têm que ter noção e sensibilidade sobre os custos das coisas. Exato. E em contrapartida foi ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, foi brindado com 3 projetos bem-sucedidos. Terra Segura, Sustenta e Reforma Florestal. Portanto, embora não seja uma visita para tirar, sei lá, consequências políticas, pelo menos expõe os dirigentes do ponto de vista do seu desempenho pessoal. Exato. Dr. Baltazar Fael, estas visitas suscitaram debates na sociedade sobre a relevância, a importância destas visitas do Presidente da República. O que é que se pode esperar destas visitas? Boa noite, cumprimentar o colega do painel e os telespectadores que nos veem. Dizer que eu penso que qualquer ação que ele vai dar cabo por um determinado governo, ela tem que ter consequências. Agora, temos que saber que consequências são essas. O que é que, com esta ação, estamos a falar concretamente do chefe do Estado, o que é que ele visa? É só para sentir o pulsar dos ministérios, sendo ele chefe do governo, ou é para criar melhorias dentro destes ministérios? E é preciso saber como é que essas melhorias são criadas. Depois das visitas, o que é que acontece? Porque eu penso que isso é que é o fundamental. Chegamos lá, constatamos que existem problemas, existem situações que têm que ser corrigidas e depois, o que é que nós fazemos? Porque não vamos estar pura e simplesmente a fazer visitas e depois não sabemos daqui a 3, 4 anos se a situação deste Ministério vai continuar. E eu levanto isto por quê? Porque também não sei se este vai ser um estilo de governação e quantas vezes é que o chefe do Estado há de voltar a visitar estas instituições. Se visita uma vez, constatam-se os problemas
e depois não volta mais a estas instituições até terminar o seu mandato. Será que isto vai ser uma atividade que vai ser levada a cabo com alguma periodicidade, de modo a que volte e pergunte aquilo que eu constatei, aquilo que eu registrei nesta instituição, de fato melhorou ou não? Eu penso que todo tipo de ação que a governação, os nossos governantes levam a cabo, tem que ter uma consequência. Dizer que só vamos lá para ver como é que as coisas estão, eu penso que não seria, na minha ótica, algo que fosse bastante frutífero, algo que produzisse resultado. Não quero com isto dizer que o chefe de Estado tem que ir lá para demitir ministros, para exonerar ministros, etc. Mas temos que tirar alguma consequência disto. Eu ainda há algum tempo ouvi aqui ainda no vosso canal, num programa, um dos comentadores desse programa a questionar, portanto, porque isto de visitas, espécie de ofensiva, não começou com Nhusse. Samora Machel também fez isto, fez ofensivas às várias instituições, mas me parece que depois, quando nós fomos ver os resultados destas ofensivas, eles não produziram muito coisas de concreto. A corrupção continuou, o nepotismo continuou, etc. Então, eu penso que é preciso que nós façamos, que o Presidente da República faça estas visitas, mas que sejam tiradas as consequências e que surjam melhorias e que a vida das pessoas, quando se dirigem às instituições públicas, de fato, encontrem lá o amparo, encontrem lá a resolução daquilo que são os seus problemas, que estes ministérios, tanto que acompanham aquilo que é a atividade governativa e que são aqueles que, de fato, levam a cabo as ações para melhorar a vida do povo, para desenvolver o país, produzam, tanto resultados concretos. Eu penso que é preciso que haja consequências destas visitas. Doutor Adelino Buck esteve a falar de algumas situações encontradas pelo Presidente da República nas suas visitas. Mencionou há pouco tempo e muito bem o Ministério do Género, Criança e Ação Social, que não sabiam responder, por exemplo, quantos orfanatos têm, quantos orfanatos deveriam ser ou devem ser construídos em curto e longo prazo, não soube responder sobre questões de números, orçamentos. Isto mostra o despreparo de alguns dirigentes do aparelho do Estado. Eu não sei se seria o despreparo. Eu penso que seria, na minha opinião, falta de interesse no desempenho da função que lhe foi confiada, porque não espera que seja avaliado e, em função disso, tirar consequências. Portanto, porque não é crível que uma pessoa não tenha capacidade de saber quantos orfanatos existem no país. Até podia ter, se é o diretor dos orfanatos, então, ele tem que saber onde é que estão, como é que estão, qual é a capacidade que tem. Eu penso que existe, infelizmente, no aparelho do Estado, a ideia de que vai-se lá só para ganhar dinheiro. Mas nada. Eu penso que esta é a única explicação que eu posso encontrar, porque aquelas pessoas são pessoas que têm formação, não é? São pessoas que têm formação. Agora, quando a pessoa não é capaz de saber quantos orfanatos, quantas creches, sei lá, que têm, o que é que necessitam, etc., etc., e essa pessoa mantém-se firme no seu posto de trabalho, naturalmente que é um bom exemplo para que as pessoas não se preocupem com absolutamente nada. Eu penso que, eu penso que de facto, como dizia o Rafael, deveriam existir consequências, mas infelizmente elas não existem. E esta constatação tão flagrante quanto isto é um exemplo disso. Quer dizer, hoje não é possível, quer dizer, uma pessoa ocupar um lugar daqueles e não ser capaz de responder 2, 3 perguntas. Quantas pessoas estão na fila à espera
daquele posto de trabalho. Uma oportunidade para mostrar trabalho. Para mostrar em serviço de facto. Eu penso que, definitivamente, se não há consequências, pelo menos há a exposição do quão as pessoas são incapazes de responder por aquilo que foram confiadas. Exato. Portanto, eu penso que numa situação destas, se calhar, na minha opinião, é moralmente difícil tu saíres à rua e as pessoas olharem para ti e dizerem é aquele senhor que não foi capaz de responder uma determinada coisa, do que propriamente até ser expulso. Exato. Quer dizer, a pessoa tem que ter alguma autoestima, não é? A pessoa tem que ter algum orgulho sobre o que é que está a fazer. Quando vai para o serviço, vai fazer o quê? Então, eu penso que, independentemente das consequências de facto, também esta exposição faz com que as pessoas passem por uma situação ridícula. Isto é ridículo. Muito bem. Perante estes flagrantes em que o Presidente da República encontrou em alguns ministérios, falámos agora do Ministério do Género, Criança e Ação Social, onde os dirigentes não sabiam responder a algumas questões que se podem considerar básicas para o funcionamento de uma instituição. Na sua opinião, qual deveria ser a posição do Presidente da República? Falava há pouco que estas visitas deveriam ter uma consequência, não é? Sim. Eu penso que isto demonstra que nós temos no aparelho do Estado pessoas que não sabem aquilo. Que eu acredito, dizer que não sabem o que deviam fazer, não acredito muito. Pessoas que sabem exatamente o que é que devem fazer, mas que não fazem. Sim. Agora, é preciso aqui tirar as relações de por que estas pessoas não fazem aquilo que é a sua atividade. Porque o que nós observamos no nosso dia a dia é que os nossos dirigentes, aqueles que estão em frente das nossas instituições, parece que não aprenderam absolutamente nada durante a sua vida e parece que foram colocadas em sítios onde não deviam estar. Alguns eu até penso que assusta quando são nomeados, tanto para exercer algumas funções. Perguntas, mas por que eu? Mas se você é escolhido para desempenhar uma determinada função, é porque quem lhe escolheu deve ter visto em si algumas características de liderança, aspectos técnicos, portanto, e outros. Agora, de fato, quando nós chegamos às nossas instituições e os nossos dirigentes não sabem aquilo que deviam fazer, não conhecem o seu setor e não estão ali há uma ou 2 semanas, mas já estão em tempo suficiente que deviam já ter observado, portanto, tudo aquilo que é o seu pelouro, como é que ele funciona e como é que devia funcionar. Eu penso que isto aqui é extremamente grave. E volto a dizer, quando eu falo em consequências destas visitas do chefe de Estado, não é no sentido de demitir ou exonerar a quem quer que seja. Porque eu penso que antes de a gente demitir ou exonerar alguém, temos que fazer um diagnóstico, saber por que as coisas estão no estado em que se encontram. Exato. E depois de sabermos disto, temos que procurar saber por que as coisas não andam. E numa instituição sempre há um responsável. E esse responsável é um responsável máximo. E o responsável máximo, se nós vamos começar a resolver as coisas da base, vamos subindo na cadeia, há sempre um responsável máximo. E é esse responsável máximo que tem que nos dizer por que as coisas estão a andar assim, por que os seus funcionários não têm conhecimento daquilo que devem fazer como sua atividade, etc, etc. Então, é preciso que cheguemos a estas pessoas. Mas estas visitas, como eu disse anteriormente, têm que ser visitas, portanto, rotineiras. Porque eu não posso ter um problema hoje e daqui a 2 meses ou daqui a 1 ano o problema persistir. Alguma coisa está a acontecer aqui. E então penso que numa segunda ocasião, se calhar, aí já é preciso olhar para estas pessoas e ver, de fato, se elas devem ou não continuar a exercer as funções que estão a exercer.
E se não estão com capacidades, devem ser movimentadas. Tem que se procurar sempre colocar as pessoas certas nos lugares certos. Qualquer ser humano falha quando... Quer dizer, nós somos humanos e vamos falhar até a nossa morte. Mas não podemos estar a cometer falhas de forma contínua, sem que nada, portanto, nos aconteça. Eu penso que é preciso que o chefe do Estado não faça uma única visita a uma determinada instituição e se fique por aí. Mas é preciso que vá acompanhando-se, de fato, aquilo que são as recomendações, porque ele sempre deixa recomendações, aquilo que são as recomendações que ele vai deixando, de fato, elas depois são transformadas em ações concretas, em ações de mudança e as coisas, portanto, vão correr assim. Exato. Mas também, repare, há um aspecto muito interessante, é que estas visitas já vão longas, do ponto de vista do princípio, quando começou. Se foi surpresa nos primeiros ministérios que visitou, ou já não faz sentido que as pessoas não estejam preparadas o suficiente para responder pelo setor que dirige. Então, isto só revela de facto o desinteresse. Porque se tu sabes que o alto magistrado da nação vem visitar a minha casa, preparo para que ele possa coisas mínimas que tu tens que preparar para dar como resposta. Mesmo para aqueles casos que se diz tomar banho por ocasião do evento. Quer dizer, o problema é que nem isto parece ser feito. Isto é preocupante. É muito preocupante porque realmente as pessoas têm, mesmo que eu fique a saber, olha, depois da manhã eu venho à sua casa. Eu farei algo para que se sinta confortável na visita que fizer à minha casa. Exato. Mas parece que nem isso está a acontecer. Exato. Nós vamos então passar para um outro tema e desta feita vamos falar do conflito de interesses no processo de recapitalização do Moza Banco. Dr. Baltazar Fael, é possível repor a legalidade após a Comissão Central de Ética Pública ter denunciado a existência de conflito de interesses quando o governador de Moçambique, Rogério Zandamela, decidiu escolher a Corranha, que é uma empresa que gera o fundo de pensões dos trabalhadores do próprio banco, em ser acionista do Moza Banco, e isso implicaria o quê? Eu, se calhar, recuasse um pouco para comentar aquilo que disse o colega Buca. É assim, numa das intervenções que o chefe do Estado fez, ele chegou a dizer que eu não vou dizer para onde vou, para as pessoas não se prepararem. E eu penso que isto é fundamental. Quer dizer, nós não podemos fazer aquilo que uma vez disse o presidente Joaquim Chissano, que comportarmos-nos como uma mulher, que quando ela é visitada, ela toma banho, veste-se, etc. Mas aquilo não é o modo vivendo dela. Depois de nós sairmos, irmos embora, volta a comportar-se da mesma maneira como se comportava então antes. É preciso que a mulher tome o avisar, é preciso que toda hora tenha tomado banho, esteja bonita, seja para o marido, seja para quem for que vem de fora, sem distinção. O que vai acontecer é que o chefe do Estado diz, eu vou ao sítio X, e as pessoas preparam-se. Mas aquilo não é a forma delas de atuar. Depois do chefe de Estado virar as costas e sair, quer dizer, as coisas, a bandalheira volta, desculpe-me a expressão, a acontecer. É o modo de vivendo dessas pessoas. Eu penso que avisar as pessoas que eu vou ao sítio é errado. É mais ou menos daquele estilo de governação que fazia o Ivo Garrido. Ivo Garrido não avisava. Ia de repente ao hospital e apanhava. De fato, essa é a forma que existe
para nós, de fato, vermos se a nossa administração pública está a funcionar ou não. Não por saberem que vem o chefe de Estado, vamos correr, vamos arrumar, mas uma semana depois as coisas voltam a estar tanta estaca. É aquilo que acontece, por exemplo, quando o chefe de Estado visita uma província, as ruas são limpas. Sim, mas o ponto é que, de facto, as pessoas sabem que ele vai visitar. Há diferença entre aquilo que foi a ofensiva política de Samora Machel e estas visitas do chefe de Estado hoje. É que tu de manhã, ou à hora que tu acordas e tens acesso ao jornal, tu ficas a saber onde é que o chefe de Estado vai. Portanto, as pessoas sabem. A questão é que, até sabendo, não são capazes de estarem organizados. Esta não é porque a minha questão é de avisar as pessoas. A minha questão é que, mesmo sabendo que não vem se organiza, Estado, não há um mínimo de preparo. Quer dizer, isto é grave. Quer dizer, imagina que não soubesse. Se calhar aconteceria aquilo que o Samora Machel encontrava nas empresas, em que chega às 8, 9, os trabalhadores ainda não chegaram. O chefe ainda não chegou. Esta foi a ofensiva político-organizacional daquele tempo. Hoje, não. Até já tem recessão, tem não sei o quê. Significa que as pessoas têm atividades culturais, etc, etc. Porque as pessoas sabem que ele vem lá. Quer dizer, volto a repetir, mesmo sabendo que o dono da casa vem, eu não limpo o quintal. Isto é grave. É grave. Muito bem. Sim, quanto à questão que me colocou, eu penso que aqui estamos a falar claramente de aquilo que são as consequências que a lei fixa. Olha, eu já estive neste mesmo canal a debater esta questão de conflito de interesses e sempre disse que há conflito de interesses naquilo que foi a capitalização do MOSE. Agora veio uma instituição competente, portanto, a dar razão, portanto, aquilo que nós já sempre vinhamos dizendo, e o Banco de Moçambique dizia que não, era necessário salvar o banco, etc. Mas o que se questiona aqui é, viola-se a legalidade para salvar um banco? Quer dizer, o que é o primado do funcionamento do Estado de Direito? O primado do funcionamento do Estado de Direito é a lei. Então, nós não podemos vir ao público dizer que haviam interesses maiores que possam suplantar aquilo que, portanto, a lei diz. E o que se verifica neste momento, e de facto a pergunta que me coloca é interessante, é que eu penso que já não devemos voltar a discutir aquilo que foram os aspectos que nortearam este negócio do MOSA. Esses já foram profusamente discutidos. O que nós temos de discutir agora é, com esta deliberação da Comissão Central de Ética Pública, que ela não decide, é preciso que isto fique bem claro. Exato. A Comissão Central de Ética Pública não decide, ela produz uma deliberação e essa deliberação, é submetida existindo ou não este parecer de conflito de interesses ou não, ela deve obrigatoriamente ser submetida ao Gabinete Central de Combate à Corrupção. E também à Procuradoria-Geral? Não, o Gabinete Central de Combate à Corrupção é um órgão da Procuradoria-Geral da República. Portanto, submetendo ao gabinete, você está a submeter já para a autoridade judiciária, que é, portanto, o Ministério Público. Estando lá esta deliberação com este parecer da Comissão Central de Ética Pública, que não é vinculativo, cabe ao Ministério Público notificar os visados no sentido deles se conformarem com a lei. E o que é conformarem-se com a lei? É que aquele negócio, com esta, se concluir de fato que há conflito de interesse, como a Comissão Central de Ética Pública diz, o que se deve fazer aqui de fato é considerar aquela atividade, aquele negócio todo que foi feito como nulo. Portanto, a consequência é de nulidade do ato em si. E a nulidade do ato vai conduzir a que se comece o processo do zero. Mas essas são as consequências de natureza eminentemente legal. Mas os visados também
podem não se conformar com a lei e recusarem-se, portanto, a cumprir com aquilo que a lei diz. Nesta situação, o Ministério Público pode intentar uma ação junto dos tribunais para que aqueles indivíduos, de fato, cumpram com aquilo que foi a deliberação produzida pela Comissão Central de Ética Pública. Portanto, a consequência para esta situação, na minha ótica, é considerar o negócio nulo e se iniciar de novo, portanto, o processo, porque está claro que o Banco de Moçambique envolveu-se com a empresa, portanto, com esta instituição, este fundo de gestão de pensões, numa situação de conflito de interesse. Portanto, a consequência que a lei diz é de nulidade do ato. Mas se este processo for anulado, isto não poderia trazer incertezas dos depositantes, porque um dos objetivos que o governador citou na intervenção foi que tinha de salvaguardar os interesses dos depositantes. Eu penso que quando um banco, em qualquer parte do mundo, quando um banco entra numa situação como esta que aconteceu com o Moza e que aconteceu com outro banco também aqui da nossa praça, é claro que isso cria problemas de insegurança não só para os depositantes, mas tendo em conta o peso do banco, portanto, na economia desse país, isso vai criar também problemas para o próprio sistema financeiro, para o sistema financeiro em si. É legítimo que o Banco de Moçambique tenha tentado, portanto, ou tenha conseguido não diria assim, tenha feito esta atividade toda com vista a salvar este banco. Não há dúvida, há ali funcionários que podem perder o emprego, há ali empresas que depositaram o seu dinheiro, que precisam de ver esse dinheiro ainda dentro deste sistema financeiro e a produzirem aquilo que são os seus bens, os seus serviços para a economia deste país. Então, aquilo que nós temos que fazer é olhar para estes dois aspectos. Queremos ser excessivamente legalistas ou também podemos olhar para estas questões de ordem social. Eu chamaria de questões de ordem social. Portanto, é preciso balancearmos as duas coisas aqui. Mas há uma máxima latina que diz dura lex sed lex. A lei é dura, mas tem que ser cumprida. E nós temos que seguir. Porque se nós continuarmos nestas coisas de porque temos que atender o interesse X isso não, pode abrir um precedente. Pode abrir um precedente. O primado da lei no Estado de Direito é a máxima que deve existir. E eu penso que neste caso em concreto há conflito de interesses e para educar não só o Banco de Moçambique, porque a lei tem este caráter de prevenção especial e geral, mas para possíveis pessoas que possam se de alguma forma exatamente e tirarem disto as devidas conclusões, porque nós não podemos fazer as coisas e dizer que não nos vai acontecer nada. Não, é preciso que haja responsabilização e a responsabilização, na minha ótica, passa pelo cumprimento rigoroso da lei. Se a Comissão Central de Ética Pública pronunciou-se neste sentido e a consequência disto é a anulação deste negócio, eu penso que o negócio de fato deve ser anulado. Muito bem. Doutor Adelino Buque, o que dizer desta situação toda? Há a possibilidade de se repor à legalidade neste processo depois da Comissão de Ética ter detectado indícios de conflito de interesses? Bom, eu penso que toda a sociedade moçambicana via no ato do Banco de Moçambique bastante conflito de interesse. E este conflito de interesse acentuou-se nas últimas decisões, sobretudo quando se decidiu colocar a Corranha exatamente. Ser acionista. E colocar a direção que estava na gestão provisória para a gestão definitiva. São erros que não deveriam ter sido cometidos. Efetivamente,
há consequências que devem resultar destes atos. Mas as consequências, na minha opinião, não devem ser tão legais a ponto de dizer vamos começar tudo de novo. É preciso que haja alguma ação que mostre aos dirigentes do Banco de Moçambique que eles estavam errados e continuam errados. Eles retratem-se, eles tomem e a Corranha tome porque já injetou dinheiro, já fez tudo isso, tome medidas que salvaguardem os interesses seus e dos seus depositantes, mas é preciso que limpe-se a imagem da casa, porque realmente isto que nós estamos a dizer, esta conversa que nós estamos a ter, desde o primeiro dia que se soube quem era o sócio maioritário do Mozabanco, já se veio ao público dizer há grave conflito de interesse. Por que é que eu digo isto? Eu digo isto porque tornar todo este ato nulo pode ter consequências muito mais graves de confiança e de sustentabilidade. Há ações que foram desencadeadas, há negócios que foram realizados. Se esses negócios todos se tornarem nulos, o que é que pode acontecer ao próprio banco? Então, eu penso que vale a pena não ignorar o facto de ter havido uma violação flagrante da legislação, Propriedade pública, mas é importante que se tomem medidas que não tornem o sistema financeiro mais vulnerável. Porque realmente, se levarmos à letra as consequências deste ato, eu penso que as coisas podem degenerar. As coisas podem degenerar. Há muitas coisas que aconteceram, há muitos atos, se calhar até de um arranque que as pessoas poderiam, do ponto de vista de gestão, como atos de marca. E que podem ser, por consequência, nulos. O que é que acontece? Então, eu penso que é importante que realmente haja esta ponderação do ponto de vista do que é que pode ser importante. O próprio Banco de Moçambique, independentemente de toda esta violação, havia uma frase que sempre se usou, a frase de pragmatismo, a frase de... Porque no meio destes atos de violação da legislação que em algum momento foram entendidos e pareciam arrogância de eu quero, posso, mando, isto é que ficou mal, quer dizer, do ponto de vista de imagem da instituição. Porque é preciso recordar que, até certo ponto, havia a ideia de que a sociedade devia agradecer o Banco de Moçambique. Quando a sociedade dizia que houve violação da lei, houve violação de ética, não sei quanto, senão a sociedade devia agradecer porque nós salvamos. É preciso salvar, é a nossa função. Quando tu és investido de funções, tens direitos, tens obrigações. Uma das obrigações é aquela. Não é nenhum favor que se faz à sociedade quando o Banco de Moçambique, usando dos dispositivos legais que a lei lhe oferece, salva um banco. Então, mas isto tudo, os dirigentes do banco não parece que ignoravam. Exato. Ignoravam. Portanto, eu penso que é importante que haja consequências, mas as consequências, não, na minha opinião, não deveriam ir ao ponto de anular
em absoluto tudo o que aconteceu. Era preciso que houvesse ponderação, era preciso que encontrássemos um meio termo para manter as coisas com uma funcionalidade normal. Porque senão o tal sistémico agora é que vai ser de facto... Exato. Esta é... Dr. Baltazar, de que forma esta situação poderia ter sido evitada? A forma de evitar é simples, é Era seguir a lei. Agora, temos uma coisa neste país, é que nós temos muitas leis que são produzidas e não são aplicadas. Em algum momento temos que começar a aplicar leis. E qualquer aplicação de lei, principalmente as leis que mexem com direitos, interesses das pessoas, etc., elas são graves, as consequências são graves. E as consequências para este negócio é anular, a lei diz isso. É anular o negócio. A lei não fala de ponderação de interesses. Quando é para ponderar interesses, a própria lei diz que na situação X é preciso ponderar entre o interesse público e o interesse privado. Então, na minha ótica, de fato, há coisas que vão acontecer de forma grave. Mas a lei existe. E ninguém vai me dizer que o Banco de Moçambique não conhece esta lei. Ninguém vai me dizer que o Banco de Moçambique não tem juristas que deviam ter sido consultados para saber se de fato o banco estava a agir conforme ou não. Ninguém vai me dizer que o Banco de Moçambique não ouviu os alertas que foram sendo dados pela sociedade. O que aconteceu? Eu quero, posso e mando. Mas a lei passa por cima disso tudo. Eu quero, posso e mando. E tem que se aplicar a lei, na minha ótica, a este caso, salvaguardando claramente os interesses dos depositantes que não têm culpa de nada do que aconteceu com o Banco de Moçambique, ou da forma como o Banco de Moçambique agiu. E acredito eu que há formas de fazer isto, aplicar a lei com o rigor necessário e salvaguardar os interesses das pessoas. Este banco que faliu, por exemplo, claramente que os interesses das pessoas... Não sei se ainda vão a tempo de ser salvo todos, mas o próprio Banco de Moçambique interviu nesse processo e disse que as pessoas tinham direito ao fundo de garantias, etc, etc. Claro que não é. Eu tenho 200 milhões depositados no banco, depois me dão 20 mil. Quer dizer, mas é uma forma que mostra que o Estado, de alguma forma, teve intervenção. Agora, o problema que se coloca é o seguinte: o que é que aconteceu com os gestores do banco? Eu até hoje não sei como é que aquele processo andou. Não estou a falar do Moza, estou a falar do outro banco. Nosso banco. Do nosso banco. Eu não sei como é que aquele processo andou. Mas se for a ver a realidade de outros países como Portugal e outros, os presidentes daqueles bancos, os BPNs, etc., foram parar ao tribunal e foram condenados a penas pesadas de prisão. E o que é que acontece com os nossos? Não há gestão danosa naquela situação? Quer dizer, temos que começar a aplicar as leis, senão só vamos produzir leis e as leis não funcionam para absolutamente nada neste país. Ponderar interesses, vamos ponderar, mas vamos aplicar a lei para aqueles que foram, portanto, os prevaricadores. Essa é a minha opinião. E nota-se, então, um silêncio da Procuradoria-Geral da República nesta situação. Qual seria o papel desta entidade? Não, o papel desta entidade não precisa ser descoberto. O papel desta entidade está claro. É a guardiã da legalidade. E é nessa condição que deve agir. Portanto, não precisamos de inventar nada. Eles é uma instituição que foi criada e foi-lhe atribuído competências. Tem deveres, tem obrigações, tem tudo isso, está claro. Agora, a questão é, de facto, a forma como as pessoas lidam com estas situações. Porque, na minha opinião, o barulho sobre a recapitalização do Moza, quando o banco declarou a saída, ainda levou muito tempo para se instalarem os órgãos sociais do Moza Banco. E a sociedade alertava sobre o erro que estava se cometendo.
as pessoas visadas não arredaram pé em relação à decisão que tinham tomado. Mas também as instituições de direito não foram capazes de dizer que, olha, vocês não parem com esse movimento porque estão a pisar a linha vermelha. Mas há uma coisa que é mais grave, na minha opinião, porque nós, como sociedade, até discutimos, estamos a falar. São os próprios bancos comerciais. Mantiveram-se no silêncio até hoje. É difícil compreender como é que um banco comercial que concorre com base em ferramentas iguais pode se sentir confortável a concorrer com um acionista tutelado pelo Banco de Moçambique. A mim isto continua a fazer-me cá uma confusão que não consigo perceber porquê. E disse isto num dos programas, quando olhávamos para este aspecto. Disse, mas o pronunciamento da Associação dos Bancos, onde é que está? Porquê? Será que eles sentem-se confortáveis em ter uma coanha, propriedade dos funcionários do Banco de Moçambique, a concorrer com eles? Ou seja, a priori, eles nem deveriam se meter neste processo com a entrada da corrente. Então, é tal coisa, se calhar, o nível de cumplicidade, o nível de promiscuidade que faz com que as pessoas sequer se pronunciem até quando vê o conflito de interesse tão grave quanto este. Quer dizer, em que tu estás a ver uma concorrência desleal a chegar, tens a oportunidade de evitar, mas por razões inexplicáveis, pelo menos aos olhos do público, mantém-se no silêncio. Mas aqui temos a outra questão, Dr. Baltasar Fael, só para darmos por terminada a análise deste tema, está relacionado também ao conflito de interesse dos, portanto, membros do Conselho de Administração. Falo do Dr. Figueiredo e também da Joana Maton, que o Banco de Moçambique sabia de antemão que estas pessoas não poderiam ocupar estes cargos. Sim, essa é outra vertente e vamos acabar caindo na mesma situação. É que sobre estas pessoas também impende a necessidade do Ministério Público obrigá-las a conformar-se com a legalidade. E conformarem-se com a legalidade estas duas figuras, elas pura e simplesmente serem afastadas daqueles cargos que estão a exercer, portanto, junto destas entidades. Agora, o colega Buck falava aqui de uma situação de as entidades que foram sendo vistas, etc. Olha, neste país já há uma coisa que foi criada por lei, já não me lembro em que ano, 2011, que chama-se Entidade Reguladora da Concorrência. Esta entidade nunca chegou a funcionar. Agora, por que não funciona? E repare, é das entidades reguladoras que goza de maior capacidade ou maior independência com relação, porque tem que estar no topo, de modo a que olhe para baixo e consiga controlar o que é que está a acontecer aqui. Exato. Não deve estar subordinada a nenhuma entidade pública. Deve, de fato, gozar das características. Esta entidade nunca chegou a funcionar. E nós já tivemos várias situações ligadas à concorrência, como esta em concreto, em que não houve intervenção de nenhum poder, nem público, nem de natureza, vamos lá dizer, independente. Não tivemos nenhuma intervenção. Então, é aquilo que eu digo, muitas vezes neste país nós produzimos muitas leis e que, a serem aplicadas, elas poderiam produzir resultados bastante aceitáveis para este país, no sentido de nós também entrarmos na rota daquilo que é a transparência, que é na integridade, naquilo que é a ação do nosso Estado, daquilo que são as instituições públicas. Mas estas entidades, pura e simplesmente, não funcionam e acredito eu, sem muita certeza, vamos dizer assim,
secretamente, não tenho muita certeza nisto, mas estas entidades vêm perturbar alguma coisa neste país. Olha, vou lhe dar o exemplo do negócio que aconteceu há alguns anos, em que a 2GM vai comprar a Laurentina. Quer dizer, num país sério, isso não acontece. Você está a partir para uma situação de monopólio, e os monopólios são proibidos, e você está a retirar um concorrente do mercado, você passa a dominar esse mercado, faz o que você quiser, dita os preços, etc. Repare o que acontece com a eletricidade de Moçambique. A eletricidade de Moçambique é árbitro e jogador e ninguém está a ver isto. Dita preços de tarifas de energia elétrica. Mas isto num país onde tens uma instituição que não é reguladora, isto que fique bem claro, mas tem funções de regulação, que é o Conselho Nacional de Eletricidade. E uma das funções deste Conselho é apresentar propostas sobre aquilo, sobre possíveis aumentos de preços. E nós temos a EDM, há um pequeno estudo que nós fizemos ao nível do CIP, que mostra que a energia para os consumidores domésticos subiu mais de 190% desde que o Presidente da República assumiu este mandato, vou dizer assim, neste mandato. Mas eu nunca vi o Senelec a vir dar explicações de por que a EDM está a subir o preço de energia. Nós sabemos que há problemas na EDM e que é preciso que haja tanto uma subida, vamos lá dizer assim, dos preços de modo a custear as operações da empresa, etc, etc. Mas é preciso que alguém venha nos explicar, e ao povo no geral, porque eu posso saber disso. Por que a EDM está a subir os preços? Qual é a necessidade de subir os preços? Quais são os motivos que levam? Isto é feito por um regulador. E nós, 17 anos depois da liberalização do mercado de energia, a partir da Lei 2197, nós não temos nenhum regulador do setor elétrico. É grave. E num setor fundamental para este país. E depois nós vemos aqui e perguntamos por que não entram outros operadores no mercado. Perguntamos por que não entram operadores, por exemplo, na aviação civil. As nossas instituições não funcionam. E quando vêm pessoas, investidores externos, em que nos seus países as coisas de fato funcionam, a primeira coisa que ele vai perguntar, uma das primeiras coisas é: quem está neste negócio? O Estado também tem uma empresa que é a EDM, não sei o que. Eles dizem logo: e quem é o regulador? Não tens regulador. Ele diz: então, esta empresa está em vantagem com as demais, porque o Estado claramente que vai passar informação privilegiada para esta empresa, em detrimento das outras que querem entrar neste mercado. Então, há problemas muito graves aqui que é preciso resolver. Muito bem, vamos passar para o último tema desta noite. Vamos falar das eleições em Angola. Os angolanos foram ontem escolher o seu presidente e nos resultados preliminares apontam como vencedor o MPLA com cerca de 64,57% contra os 24,04% da UNITA, que é o segundo maior partido da oposição de Angola. E, por último, está o Casa C, que ficou em terceiro lugar com 8,56%. Estes resultados são provisórios e mostram que o MPLA está a vencer com uma folga significativa. Doutor Adelino Buque, como é que olha, como é que analisa para estes resultados, com o facto de, ao longo dos anos, os próprios angolanos terem mostrado um certo descontentamento com relação à governação do MPLA e de José Eduardo Santos? Bom, muito obrigado. Eu penso que, primeiro, é preciso felicitar os angolanos por terem realizado eleições que, aos olhos da sociedade e do mundo, parecem que foram, de facto, livres, justas e transparentes. Esta foi a conclusão dos observadores internacionais também. É preciso felicitar os angolanos pela baixa de abstenção, que ficou na ordem de 23%, contra cerca de 37,5% das eleições de 2012. Portanto, o que significa que
estas eleições, mas mesmo assim continuam abaixo das anteriores, que o nível da abstenção esteve na ordem de 12%. Portanto, é preciso felicitar os angolanos por causa disto. Agora, a sua pergunta é como explicar esta vantagem do MPLA, tendo em conta que o MPLA é o partido que governa desde a independência e os angolanos sempre se queixaram com problemas de falta de emprego, carestia da vida, etc, etc, etc. Bom, primeiro, eu penso que as nossas sociedades não votam programas, votam pessoas, votam partido, votam militância. Portanto, eu sou militante e eu voto ali. Não temos ainda a capacidade de votar programas, votar correção, ainda que seja do meu próprio partido, mostrar o cartão amarelo ao meu próprio partido para que mude de atitude. Eu penso que ainda não conseguimos, nos nossos países africanos, de um modo geral, encontrarmos esta situação. Mas também há uma situação, na minha opinião, que sempre vai penalizar países como Angola, que tem um passado de guerrilha interna, não é? Depois da independência teve a guerrilha. Estes países que viveram estas situações vão ter sempre estes partidos que se transformam de guerrilha para partido político, vão ter sempre esta marcha de mão de sangue. Fala da UNITA, neste caso. Exatamente, falo da UNITA, sim. Vão ter sempre a mão de sangue, até porque os próprios angolanos tinham expectativas de ver a Casa C a ocupar, de certa forma, o lugar da UNITA. Porquê? Porque mas não aconteceu, porque a UNITA, apesar de tudo, é um partido com alguma inserção por causa deste seu passado histórico. Então, existe uma geração nos nossos países que, independentemente do mal que possa fazer um partido libertador, eles não votam no outro. Ou ficam em casa, ou vão votar naquele libertador. Então, para mim, pessoalmente, não é uma surpresa a vitória do MPLA. Tendo em conta este facto e tendo em conta o facto de estar a operar uma mudança do ponto de vista de liderança ao mais alto nível. Portanto, já não é José Eduardo dos Santos, que era visto como um empecilho para aquilo que são. Exatamente. Há uma perspectiva, não é, de que o novo líder pode mudar alguma coisa, até porque o discurso dele foi um discurso durante a campanha que tinha um alinhamento do ponto de vista discursivo daquilo que interessava às pessoas saber. Que vai criar isto, que vai combater corrupção, que vai não sei quantos. Quer dizer, este é um discurso que toda a gente quer ouvir. Exato. E ele soube usar este discurso para cativar os angolanos e fê-lo muito bem, e os resultados estão aí à vista. É claro que estes resultados, do modo geral, são resultados tão provisórios e se calhar tão unilaterais que hoje, com as redes sociais, chegam-nos muito mais informação. Contraditório, até se quisermos,
relativamente a esta informação que nós estamos a consumir, sobre o qual temos como base o nosso debate. É verdade que eu ouvi, antes de vir para o programa, o Adalberto do Júnior, que é o chefe da bancada da UNITA, a falar mais ou menos de forma moderada. Não dizia que tinha vitória, dizia que o partido, a UNITA, estava recuperando relativamente às primeiras informações que vinham, que saíram ao público. A UNITA estava recuperando o terreno e em alguns postos estava mais ou menos numa situação de proximidade com o MPLA. Há uma frase interessante do Adalberto Júnior, que era: nestas eleições não haverá maiorias. Quando ele diz que nestas eleições não haverá maiorias, fica implícito que ele já se está mentalizando para a derrota, porque já não falava de vitória. Mas também ouvi o João Martins, que é porta-voz do MPLA, que dizia muito claramente e sustentado nestes dados que nós estamos aqui agora e a olhar, que o próximo presidente já está encontrado. Isto já não há mais muito por discutir, porque metade dos votos foram contados e o MPLA está na ordem dos 60 e tal %. Portanto, eu penso que, para o bem da verdade, nós só podemos olhar para estas informações como informações bastante relativas. E esperemos que a própria Comissão Nacional de Eleições se pronuncie a dizer, de facto, quais são os números que existem. Porque estes balanços, estas contagens paralelas, cada um pronuncia os números que lhe convém. Exatamente. Baltasar Fael, como é que olha para este paradoxo? Nas urnas, segundo estes resultados preliminares, o MPLA está a vencer com 64,57%, a UNITA está em segundo lugar e a Casa C em terceiro lugar. Como é que olha para esta situação, na medida em que há algum tempo atrás havia uma reclamação por parte dos angolanos com relação ao governo do dia? Eu penso que é necessário, de fato, fazer esta comparação. Não há dúvida que em Angola há um descontentamento popular muito grande sobre a governação do MPLA. Isso é um fato e todas as pessoas sabem disso. E o que é que isto pressupõe? Isto pressupõe que, havendo um pleito eleitoral, a saída de Eduardo dos Santos, que dominava praticamente o cenário político em Angola e que ditava claramente as regras. Eu penso que uma das coisas que levou Savimbi a voltar à guerra em Angola é porque desconfiava ou levantava questões ligadas à fraude. E esta questão da fraude nos partidos dominantes em África, nos partidos, vamos lá dizer, libertadores, é algo que não tem que se descurar. Eu penso que isso não tem que se descurar em grande parte dos países africanos. Isto é uma realidade. E o modelo eleitoral que nós temos, ainda a contagem manual, não sei muito bem qual é o sistema em Angola, mas nós aqui, por exemplo, temos uma coisa que diz que o que vale são os votos na urna e não o número das pessoas que estão inscritas nos cadernos, que eu acho isto um absurdo do tamanho do mundo, em que se eu tenho 50 pessoas inscritas, depois você mete, aparecem 1000 votos, valem 1000 votos. Quer dizer, isto é uma coisa das mais absurdas
e que propiciam exatamente a ocorrência de fraudes em qualquer sítio. E mais agravado ainda, porque estamos ali a contar aquilo às mãos, depois tem que esperar 15, 45 dias para o tribunal se pronunciar. Quer dizer, isto é muito tempo para um processo eleitoral. Então acha que não há vontade política nesses Estados africanos em colocar um sistema eletrónico para imediatamente após a eleição? Eu diria que é uma mistura. Falta de vontade política e montar esses sistemas também é muito caro. É caro. É caríssimo. Não só é caro, como também é de difícil utilização. Exatamente. Não são todas as pessoas que têm capacidade de usar o sistema eletrónico. Tu tinhas que fazer muita alfabetização, mas durante muito tempo, para que este processo tenha sucesso. Principalmente para a nossa realidade. E é exatamente por isso que eu digo. Não é tão linear, quer dizer, seria bom, mas eu penso que... Mas sabe, aqui há erros vários, é por isso que eu digo que isto é uma mistura. Por exemplo, quando é que nós fazemos educação cívica? Vou sair um pouco da questão angolana. Quando é que nós fazemos educação cívica em Moçambique? As eleições estão próximas. Quer dizer, nós não temos uma atividade contínua de inserção das pessoas naquilo que é a vida política, que se faz muitas vezes através das eleições. E é nesse período de tempo que nós vamos educando as pessoas como usar esse tipo de meios. Claro que há de existir dificuldades, como acredito que nos Estados Unidos também tem pessoas que têm dificuldades em usar os meios eletrônicos, porque nos Estados Unidos também há analfabetos e que votam. Nós estamos na 3ª ou 4ª eleição em Moçambique. Eu penso que era a altura de darmos passos significativos para melhorarmos estas coisas. Mas isto era um parênteses que eu abri. Na questão angolana, eu penso que o desejo, e é um fato que é bastante importante de analisar. Quem são as vozes da mudança em Angola? São jovens. E se nós formos a ver, a maior parte da população votante em Angola são jovens. São esses jovens que querem mudança. Então, quando nós vamos vendo estes números, embora eles sejam provisórios, nós temos que analisar todos esses aspectos. Não são, e os países africanos, nós somos diferentes da Europa, em que a população é mais envelhecida. Há poucos jovens e há muitos velhos. Nos nossos países africanos, a tendência é inversa. Nós temos muitos jovens, e são jovens que têm mudança, são esses jovens que não têm oportunidades de emprego, são esses jovens que se acham excluídos, portanto, da vida social, da vida política, da vida econômica dos Estados. E que depois, quando surge uma eleição destas, nós temos maiorias absolutas de determinados partidos. Isto é questionável na minha ótica. Não quero avançar para dizer que há fraude. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que analisar muito bem isto. Não olhar só para um aspecto, como levantou o colega Buc, da questão de serem partidos manchados de sangue. Mas olharmos que muitos dos jovens que vão votar hoje nem participaram, nem viram isso. 18 anos, 19, 20 anos, nem viram isso. O que eles viram é o sofrimento que eles estão a sofrer agora. E são esses que vão votar. Mas tu para fazeres estas análises, tu tens uma juventude enfeudada nas cidades, que tem essa capacidade de análise, tem essa capacidade de contestação, mas essa mesma juventude, muitas vezes, não tem inserção no meio até suburbano, não digo rural. Por quê? Primeiro, pela forma como se comunica. Segundo, pela forma como se apresenta. Então, tu não podes pensar que só o simples facto de, a nível da cidade de Maputo, ou da Beira, ou de Nampula, haver jovens esclarecidos que vão aos seminários, debatem e com propriedade, tu vais alterar. Porque aquilo que fala aquele jovem, eu repito isto, sai daqui da zona do cimento para a zona suburbana, vais encontrar outro jovem com outras perspectivas. Eu costumo dizer, enquanto
o jovem das zonas urbanas está preocupado com o escoamento dos seus produtos. Não, das águas céticas. Aqui na zona suburbana está preocupado com o elementar. Enquanto tu reclamas pelo buraco da estrada, ele reclama por uma rua por onde passar. Estes jovens não são os mesmos jovens. O jovem das zonas rurais tem outra visão, tem outros interesses, que para ele, se conseguir ser um pescador, ser um agricultor, se conseguir fazer a sua colheita, conseguir chegar à estrada onde tem um maior trânsito de viaturas e de pessoas, vender a sua mercadoria, ele está satisfeito. Exato. Mas o jovem da cidade já questiona, já quer mais. Estás a perceber? E é este jovem que é barulhento, se quisermos, quer dizer, no bom sentido, não é? Não estou a dizer que é mau o que faz, mas é este jovem que cria, do ponto de vista da opinião, a sensação da revolta juvenil. Mas ele não é representativo. É importante, porque se nós não compreendermos isto, a capacidade de representatividade da juventude, se nós não formos capazes de educar a juventude para ter a capacidade de interação entre jovens, a capacidade de tu saíres da zona urbana para uma zona suburbana e comportar-se ao nível da zona em que tu estás e não estar elitizado para tu te comunicares com outro jovem, tu não vais mobilizar nada. Exato. Esses jovens não mobilizam absolutamente nada. São um zero à esquerda. Só são ouvidos por quem quer ouvir. Eu já dei muitas vezes este exemplo. Tu queres fazer uma mobilização da juventude no Xamanculo? Tu vais no teu carro de alta cilindrada, chegas ali, desce e não sei o quê. Aquelas pessoas vão olhar para ti com algum desdém. Alguns vão ser curiosos para virem olhar, quem é este tipo de carro, não sei o quê. Mas no fim do dia vão te mandar passear. Então, os nossos jovens, quer em Angola, quer aqui. Em Angola nós tivemos o caso daqueles jovens que até... Beirão, exatamente. Que esteve em greve de fome. Qual foi o seu nível de mobilização? Ele ficou a fazer greve de fome, voluntariamente, uma greve, não é? Faz greve. Mas já quem não tenha comida para comer. Não sei se tu mobilizas isso. Porque tu estás a fazer uma greve, alguém chega, diz, olha, come lá, eu não quero comer, estou em greve. Mas já quem, quando acorda, não sabe o que é que vai comer. Então, tu não mobilizas. Tu tens que ter capacidade de criação de jovens comunicativos, jovens mobilizadores, jovens que conseguem se entranhar com outro tipo de jovens diferentes deles. Eu digo assim, se tu és um bom jovem, põe o teu tênis na cidade, vais ali ao seminário, faz o que tu quiseres, sais, vais para um outro ambiente, pões a tua sandália, vais para a população, pões a tua bota. Portanto, é preciso saber estar, é preciso saber ser para tu mobilizares. Não basta tu teres a tua causa ser justa. É preciso que você saiba usar a justeza da sua causa. Exato. E é aqui onde a casa C cai. Porque a casa C era a perspectiva exatamente de pular para o segundo lugar por causa desta capacidade de urbanidade dos jovens. Mas esta gente
não mobilizou o suficiente, as pessoas estão lá fora. Exato. A UNITA continua, não é, com todos os problemas que tem, como sendo a segunda força, a segunda força, política, independentemente do questionamento dos números. Exato. Baltasar Fael, a UNITA contesta esses resultados e diz que a Comissão Nacional de Eleições deve partilhar, portanto, as reais percentagens. Estas contestações poderão desencadear conflitos, visto que a UNITA já foi um partido armado, esteve envolvido numa guerra civil por mais de 10 anos. Olha, é assim, eu ainda voltando um pouco àquilo que eu estava a dizer, eu penso que isto depende também muito daquela capacidade de inserção. Vamos dizer, este jovem que está-se a dizer aqui, que está lá no campo e é difícil mobilizá-lo, etc., é um jovem que sente aquilo que são os problemas. Pode não sentir no mesmo nível, e claramente, com um jovem que está na cidade. Mas é preciso olharmos aqui para uma outra questão. Qual é o nível de inserção destes partidos, a UNITA, a Casa CE, tanto neste jovem? E eu penso que é mais fácil mobilizar estes jovens através destes partidos do que de um partido que já está lá e que eles já conhecem. Que eles sabem claramente que se eu estou a passar fome, é por causa de fulano de X. E se eu chego primeiro a este jovem e digo, olha, o teu problema aqui não é UNITA, não é Casa CE, é aquele senhor que está no poder há 36 anos. É aquele senhor que está a criar problemas. Nós não estamos a governar. Então, esse é um problema de inserção. E acredito que vai-se um pouco até aí. Então, a minha forma de olhar para estes resultados é dizer assim, primeiro, eu quero ver o que é que vai dizer a Comissão Nacional Eleitoral. Esse é que vai ser o meu barômetro oficial para olhar para os resultados. Hoje o que está a acontecer é que cada um está a lançar... Isto é um jogo. As eleições são um jogo. Cada um está a lançar os seus dados e mesmo depois das pessoas depositarem os votos nas urnas, ainda tentamos de alguma forma influenciar, se calhar, algo que já não é tão influenciável assim. Então, o que é que está a acontecer aqui de fato? A UNITA vai reclamar claramente os resultados, se calhar mais do que a Casa CE, porque a UNITA claramente vai estar mais com votos acima da Casa CE. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. A Casa CE está abaixo de 10. Então, o que é que a UNITA está a fazer? A UNITA está a fazer o seu jogo. A Casa CE também há de aparecer a fazer o jogo, porque parece que existia uma possibilidade aqui de coligação para derrubar aquilo que aconteceu um pouco em Portugal com a Geringonça. O que se diz é que o próprio governo angolano encomendou uma pesquisa em que essa pesquisa mostrava que se estes dois partidos se coligassem, podiam até estar numa situação de vantagem em relação ao MPLA e governarem o país. Portanto, eu penso que aqui há vários cenários que são levantados, mas eu não vou descurar, embora eu não tenha dados aqui suficientes, que nenhum partido que esteja no poder, que usa os meios do Estado para fazer campanha, isso em África é normal. Algo que a gente sabe muito bem que acontece. Os partidos que estão no poder usam meios do Estado para fazer campanhas, quer dizer, tem uma vasta gama de recursos que dificilmente você vai ter uma situação, se não me engano, onde é que isto aconteceu. Eu penso que foi Tanzânia, não sei se continua chama Pinduzi no poder. Não. Quer dizer, são casos extremamente raros em que o Partido Libertador, portanto, sai da presidência. Mas isso demonstra uma coisa, demonstra que esses países estão a ganhar uma certa maturidade em termos democráticos, que os outros ainda estão a léguas de conseguir chegar a isso. E repare mais, o MPLA tinha que... O José Eduardo não saiu de livre vontade. Esse pode ser o que as pessoas dizem. José Eduardo Santos, de fato, tem um problema. O problema que ele tem, eu não sei qual é, mas ele tem um problema, pode ser mesmo de saúde, e coloca-se lá um outro indivíduo. Olha, as coisas são bem feitas nestes países. João Lourenço se aparece e perde as eleições, quer dizer,
dificilmente ele volta um dia a assumir aquele cargo, mesmo dentro do MPLA. Então, as coisas são maquinadas de uma forma tal que aquele indivíduo não pode perder e tem que dar continuidade a esta dinastia. Eu penso que o regime angolano não é com a saída de Eduardo dos Santos que ele vai perder aquilo que são as suas características essenciais. Não acredito que João Lourenço tenha capacidade para mexer naqueles generais todos que estão ali, que se calhar até tem um nível, ou um calibre, ou uma aproximação maior a José Eduardo dos Santos. Quer dizer, não acredito que ele consiga fazer isso. E mais, aqueles generais querem continuar a manter o seu poder, querem continuar a gozar de benesses, etc. E querem um indivíduo que esteja ali no poder, que possa, portanto, de alguma forma garantir isto. Então, até porque o Eduardo dos Santos continuará a ser um presidente emérito. Exatamente. Seja, então, eu não acredito que num país com as características de Angola, com aquela elite governamental, o New York Times até chegou a produzir um artigo em que dizia, fala mesmo de dirigentes que lavam dinheiro em Portugal, que Portugal é a lavandaria, etc, etc. Tivemos caso de Manuel Vicente, que esteve a comprar casas, etc, meteu-se em conflitos de interesses, compra de procurador. Quer dizer, é um regime que até começa a ganhar tentáculos e não há de querer sair do poder. Angola é um país riquíssimo em termos de recursos. Quem quer deixar estes recursos em mãos alheias? E ninguém quer deixar isso. O dia que Angola, que a UNITA ou a Casa CE pegarem naqueles recursos, adeus o poder dos angolanos. Exato. Não, mas o que dizia o Fela é que muitas vezes esta incapacidade das oposições em organizar-se perpetua de forma natural o poder dos partidos libertadores. É que tu não vais encontrar consensos nestas organizações políticas de oposição. São todos one-man shows, todos querem aparecer, todos querem estar à frente e não tem um sentido organizacional. O que acontece em Angola é que aqueles partidos, a partir da UNITA, Casa C e outros, não tiram apoiantes do MPLA. Eles dividem-se entre os apoiantes deles próprios. Porque se eles tivessem tido esta capacidade de se unirem, poderiam mostrar à maturidade da sociedade angolana de que são capazes. Mas todos nós sabemos, e os angolanos melhor ainda, quem é Casa C, quem é a UNITA, quem é PRS e etc, etc. Então, tu queres ganhar eleições quando tu não tens sequer a capacidade de juntar-se com quem aparentemente tem mesmos objetivos, ou seja, objetivos de derrubar o que está no governo? Vamos ser tudo leva a crer, portanto, que o MPLA vai vencer estas eleições. Há uma possibilidade de haver a alternância de poder em Angola? Mas a alternância do poder não... Há vários conceitos da alternância do poder. Por exemplo, a alternância do poder... Outro partido da oposição poder governar o país e não um outro presidente do mesmo partido? Olha, as organizações devem se estruturar. Os partidos formam-se para disputarem um poder. O MPLA não vai deixar de se estruturar. O João Lourenço é uma peça. Quem faz vitória para o João Lourenço é a máquina do MPLA. São esses generais que o Fela estava a referir, que não querem ser mexidos, que dão tudo, até aquilo que não têm, para se manterem no poder. Agora, cabe a você que quer o poder dar resposta à altura. Porque se tu não fores capaz de dar resposta à altura, naturalmente, digo naturalmente, não vais chegar ao poder.
Exato. E corroboro com a mesma... Olha, eu não acredito muito, da mesma forma que não acredito na mudança de liderança em Angola, eu não acredito em Moçambique nos próximos tempos. Claramente que não. E uma coisa que diz o colega Bugue, eu corroboro por isso. Os partidos da oposição não são organizados. Não são organizados. Repare nesta questão, e vou andar um pouco aqui em Moçambique, Angola. Repare nesta questão de organização. Vou descer para as autárquicas. O MDM está a governar algumas autarquias. Tem Nampula, tem, embora haja problemas do Amurani, tem mas Beira, agora é o MDM. Sim, tem o Guru. Olha, é mais fácil tu controlares num espaço reduzido. O MDM disse que eu aqui vou controlar. Quero ver o que é que acontece aqui. As histórias que são contadas até de David Simango, de ir buscar candeeiros grandes no Zimbábue para colocar ali na urna dele, aqui há corte de energia, eu estou aqui. Mas quando isto já cresce, ganha um âmbito nacional, estes partidos não vão a muitos sítios. Isto é organização, capacidade organizativa. E depois você vem queixar-se de fraude, mas você não é organizado. Sim. Esse é um grande problema. Então, Angola ainda é maior que Moçambique. Moçambique e Angola, eu penso que tem grande parte dos problemas são similares, tanto ao nível das lideranças, como ao nível da extensão do território, dos problemas organizativos dos partidos, etc. Então, nos próximos tempos, estes partidos, por exemplo, que foram se guerreando na mata, etc., etc., eles têm objetivos específicos. Uns têm o objetivo de chegar ao poder, outros de se manterem ali. Porque também é uma questão de hegemonia. Quer dizer, quem é você que esteve a lutar comigo e hoje quer vir estar aqui neste lugar? E isso arrasta um pouco a própria população que sofreu aqueles atos. Exatamente. Então, quer dizer, nos próximos tempos, não sei quantos, se são mais 50 ou 100 anos, é preciso que haja uma mudança completa de geração. Quando digo completa, é que não tem que sobrar nenhum daqueles que estiveram na luta armada, para que nós tenhamos de fato esta mudança. Porque se isto não acontecer, eu garanto que nem daqui a 50 anos, nem daqui a 100 anos, só que as pessoas também são falíveis. Exatamente. Bom, um dia vão morrer. Temos várias questões relacionadas a este tema, mas o tempo já nos é escasso. Vou pedir que façam uma análise rápida quanto a esta última pergunta. Que lições Moçambique pode tirar deste processo de eleições em Angola? Bom, eu penso que a primeira grande lição é a lição da organização. Nós estamos aqui a dizer que uma das grandes consequências nestas eleições que se verifica e está a análise está ao alcance de qualquer um, é que a UNITA, a Casa C, PRS, FNLA estão a dividir entre si os eleitores. Não buscam eleitores dos outros. E de tal sorte que não os buscam porque não demonstram capacidade organizativa do ponto de vista estrutural para que isso aconteça. Moçambique é a mesma coisa. Há uma coisa muito interessante que o Jacobo Sebinde tem estado a fazer, um tal de E-Povo, qualquer coisa. Exato, esta coligação entre os partidos da oposição. Sim. Se tu fores a olhar para este discurso dele, do E-Povo, é um E-Povo baseado na base de apoio da Renamo. Mas a Renamo nunca se pronunciou sobre esse E-Povo. Até uma vez nestas plataformas, mas tu estás a falar, mas a Renamo o que é que diz? Não diz nada, pura e simplesmente tu estás aí. Então,
a questão de organização é fundamental, ainda que não seja para tu ganhares estas eleições, para tu transmitires o sentido de estrutura, o sentido de liderança, o sentido de que nem todos metemos a mão no prato ao mesmo tempo. Há quem começa ao segundo, ao terceiro, ao quarto, portanto estamos estruturados. Mas tanto lá como cá, este é o grande problema. Exato. E é um problema que eles não conseguem ver, tanto lá como cá, porque no fim do dia, de facto, o mal estará no partido que ganha as eleições. Perguntaste ao colega aí sobre o discurso de rejeição. Eu ouvi o Adalberto Júnior, numa primeira abordagem, a falar até de efeitos Kremlin, de efeitos Casa Militar, não sei. Mas 3, 4 horas depois, esse discurso dele já tinha abandonado. Quando já tinha esta informação sobre a proximidade, etc., etc., dos números, que até chegou a difundi-los de forma pública. Portanto, eu penso que este aspecto é fundamental. E este aspecto... os partidos da oposição devem se organizar melhor. Devem se organizar. E infelizmente para a sociedade, felizmente para os partidos no poder, isto não isso não vai acontecer. Vamos a Sim, eu penso... Estamos com muito pouco tempo. Sim, eu penso que, de fato, a questão da organização é fundamental. E a organização dos pleitos eleitorais, na minha ótica, começa logo que termina tem que se dar, portanto, lugar. Yeah. Eu ainda há dias vi uma reunião que foi realizada com os partidos. Exato. E estava lá o presidente da CNE. Não sei se estou a falar isto por algum engano, mas não vi lá, pelo menos publicamente, um membro da Frelimo, portanto, a se pronunciar naquele encontro. Não sei se estava lá ou não estava lá. Então, eu penso que me parece que aqui os partidos da oposição tentam marcar o seu espaço e tem um que diz que eu nem preciso de ir para lá. Porque, quer dizer, eu penso que a própria Frelimo tem que dar uma imagem de que ela própria está comprometida em que determinadas coisas não aconteçam. E isso tem que ser feito participando nestes pleitos e apresentando aquilo que é, portanto, a sua posição. Porque o que está a parecer... Estes estão-se a organizar para participar, não sei se bem ou mal, e tem um que pode estar a organizar-se para desestabilizar, portanto, os outros que não precisam de participar. Eu penso que as grandes lições que devem ser tiradas de todos os processos, não só o angolano, é que nós temos que evoluir. Isso, para mim, é a grande lição. Temos que evoluir. Obrigada pela vossa presença aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a atualização das notícias. Até já.